Fala pessoas, bora dar então continuidade ao nosso bate-papo. Já estamos se encaminhando para o final, já é a nossa última etapa. E essa etapa agora, então a gente vai falar de 1922-2022, um palimpsesto arquitetônico e urbanístico de Campo Grande. Primeira coisa assim para a gente falar o que é um palimpsesto. Um palimpsesto é um pergaminho, um pergaminho antigo, no qual se apagava aquilo que se escrevia e se escrevia por cima daquilo que se apagou. Então a gente vai vendo nesse pergaminho várias camadas de escritas, se sobrepondo uma a outra e coexistindo no mesmo pergaminho. E quando a gente fala um palimpsesto arquitetônico e urbanístico, a ideia é essa. Várias camadas arquitetônicas que vão se sobressaindo, se colocando uma em cima da outra, mas sem apagar, sem anular, e todas elas convivendo juntamente, em harmonia. Então essa seria então a ideia de um palimpsesto. E agora a gente já vai se encaminhando para o final e pensando o que são essas transformações arquitetônicas e urbanísticas, então, pós-1922. A gente começa com essa imagem que é fantástica, em relação aos quartéis lá da Duque de Caxias. A chegada dos quartéis em 1922, eu costumo dizer que se a ferrovia é o Nada Será Como Antes, parte 1, a chegada dos quartéis é Nada Será Como Antes, parte 2. Por quê? Porque é visível e é notório já dentro da nossa história como que a chegada dos quartéis e da 9ª Região Militar também teve um papel de transformação arquitetônica e urbanística aqui em Campo Grande. Esses quartéis, a gente consegue imaginar a epopeia de construção dessas edificações quando a gente vê essa imagem. Essa imagem é de 1937, também acervo do IHG, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Já a gente consegue ter uma noção de como era Campo Grande em 1922. Um baita de um descampado. Por mais que essa imagem é de 1937, a gente consegue perceber que a cidade não se desenvolveu, não cresceu em relação à sua chegada de 1922. Continua ainda um grande descampado, um campão grande, e essas edificações, então desde os quartéis, o próprio hospital militar, então todo esse complexo de edificações vinculados aos quartéis, chegando e ocupando essa região lá a oeste, na Duque de Caxias. Então é uma grande transformação arquitetônica a chegada desses edifícios. A gente tem grandes edifícios ali de 30 metros, de pavilhões. Então são edificações representativas e que ainda perduram aqui na nossa cidade e ainda se encontram aqui enquanto marcos arquitetônicos também. Em 1923, a gente vai ter ali como um marco arquitetônico a própria construção da Casa do Artesão. A Casa do Artesão ela é um edifício que foi idealizado para um uso misto, residência e comércio, que logo depois que se finaliza essa construção, ela vai ser ocupada então pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil ela vai ficar nessa edificação, o primeiro Banco do Brasil por alguns anos, e em 1975 vai receber o uso atual, que é de Casa do Artesão. Também, enquanto representante dessa arquitetura eclética aqui em Campo Grande, a Casa do Artesão ela se configura como um dos principais representantes deste estilo arquitetônico, mas também de uma arquitetura aqui da nossa cidade. É um edifício que é tombado, possui características e estilo e de detalhes arquitetônicos muito ricos também, e também tem essa questão de ser um edifício na principal avenida da cidade, que é a Avenida Afonso Pena. Então isso em 1923, a construção da Casa do Artesão, enquanto também um marco da arquitetura da nossa cidade. A gente vai ter em 1924 a construção da loja maçônica, a Oriente Maracaju, ali da Avenida Calógeras. E eu destaco essa edificação
também pela presença da maçonaria em Campo Grande e da maçonaria na construção e na arquitetura de Campo Grande também. As lojas maçônicas, elas com toda a simbologia já na sua fachada, utilizando dessa simbologia como elementos arquitetônicos, elementos decorativos, né? Então é um ponto que se destaca a presença da maçonaria na nossa cidade, e a gente sabe da presença da maçonaria, da importância da maçonaria para a própria conformação de Mato Grosso do Sul e da própria República Brasileira em si. Ainda falando um pouco desse edifício, um ponto que se destaca dessa edificação é a possível presença ali em 1932 de um estado ou de um governo provisório, né, do estado de Maracaju, lá na Revolução Constitucionalista de 1932. Então ele tem um papel importante para a arquitetura, um papel importante para a história, e a gente destaca aqui também nesse nosso bate-papo. Daí a gente chega à década de 30, né? Eu coloco aqui um boom, né? Um boom da década de 30. A gente vai ver e a gente vai analisando, né, pela historiografia e pelos relatos em si, que a década de 30 foi o período onde a gente teve o maior crescimento da arquitetura em Campo Grande. Várias edificações foram construídas, né, vários projetos urbanísticos também foram pensados e idealizados na década de 30. Então, se fosse para a gente destacar desses 100 anos ali, um período de maior efervescência dessa arquitetura em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande, seria então a década de 1930. Um destaque para a década de 30 é a conformação do próprio complexo ferroviário de Campo Grande, né, o complexo ferroviário da NOB. É na década de 30 que a gente vai ter a expansão e a consolidação desse complexo ferroviário. A gente vai ter, por exemplo, a construção e a ampliação da estação ferroviária, a que a gente conhece hoje. A gente vai ter a maioria das construções das casas, das edificações, né, que estão presentes nesse complexo ferroviário. Tudo isso advindo ali de um plano de viação de Getúlio Vargas de investimento direto em ferrovias, em estradas, enfim, há ali uma vontade de se equipar esse sistema ferroviário nacional, e é na década de 30 que isso vai se consolidar, principalmente com a chegada da diretoria regional dessa estrada de ferro noroeste do Brasil em Campo Grande. A gente vai ter ali, então, ainda na década de 30, né, a própria estação ferroviária, enquanto um ícone desse complexo ferroviário. A estação ferroviária de Campo Grande, ela tem uma configuração tradicional de estações em si, que é a configuração de pavilhão central e composição lateral. Então a gente vai ter ali um edifício de pavilhão central e duas alas laterais sendo construídas, anexas a esse pavilhão central, que vai se consolidar ali também com a plataforma de embarque e de desembarque dessa estação. Essa tipologia de configuração tradicional, ela é muito presente no território nacional, justamente porque ela era de fácil construção e principalmente de fácil ampliação, né? Geralmente se construía o pavilhão central e, conforme a necessidade do transporte ferroviário, você iria acrescendo essa edificação de alas laterais e de composições laterais, né? Então, a estação ferroviária é idealizada pelo engenheiro Aurélio Biapina, né, na década de 30, e essa idealização do Aurélio Biapina continua aqui presente na nossa estação, com pouquíssimas alterações, com poucas intervenções que venham a desconfigurá-la em si. Então a gente vê a presença de uma arquitetura coesa, sem muitas transformações. Eu destaco também aqui da década de 30, né, nesse complexo ferroviário, a própria Vila dos Ferroviários. Ali a Rua Doutor Ferreira, com suas casas geminadas e casas tipicamente industriais, né, de uma vila industrial que a gente está acostumado a ver e perceber enquanto uma vila ferroviária ou uma vila industrial. Casas geminadas, uma do ladinho da outra, com padrão mais simples, sem recuos frontais. Então, esse tipo de implantação e esse tipo de construção
ela é a representação dessa era industrial ferroviária enquanto vila, enquanto ocupação, enquanto estratificação social e espacial de um complexo ferroviário. E é na década de 30 que a gente vai ter a maioria das construções dali também da Rua Doutor Ferreira. Essa imagem é possivelmente da década de 1950, né? Então a gente ainda vê os postes no meio do caminho, né? da via em si, ainda não era pavimentada, mas essa vila já muito próxima daquilo que a gente conhece hoje, aí, daquilo que está posto hoje lá no complexo ferroviário, na década de 50, né? Essa imagem. Ainda, né, daí a gente sai já do complexo ferroviário enquanto esse grande boom de construções e de edificações sendo construídas aqui na nossa cidade, para a gente ir para um outro monumento de Campo Grande, que é o Obelisco. Né? O Obelisco é de 1933. O Obelisco ele tem uma função, a função de rememorar, né? Fazer lembrar, né, trazer na memória os feitos dos fundadores da cidade. Então o obelisco é algo muito comum nas cidades brasileiras e no mundo inteiro como um todo. Essa edificação, esse monumento, né, essa construção de 1933, ela veio junto com o antigo relógio da 14, tendo ali algumas influências do Art Deco, né, um outro estilo arquitetônico que vai predominar as construções a partir da década de 30, e o obelisco ali ainda com sua escadaria frontal. Né? Então a gente também teve algumas transformações ali nesse entorno. Essa foto também do acervo Arca, possivelmente da década de 70, década de 80, porque nos anos 80 já foi retirado os degraus e reorganizado a via, aquele entorno próximo ao obelisco, mas a gente vê também enquanto transformação e inserção de elementos, de monumentos na cidade, já com esse objetivo de fazer rememorar um passado não muito distante, no caso dos fundadores em si. Eu trouxe uma imagem que para mim foi assim, muito interessante, primeiro porque é um anúncio de revista, né, também publicado na Folha da Serra de 1934, está lá no acervo do Arca também, mas demonstra muito do processo de urbanização da nossa cidade e de expansão da cidade para a região sul. Então a gente já falou ali da expansão da cidade na região norte, rumo ao complexo ferroviário. Depois a gente vai ter a expansão da cidade a oeste, né, rumo aos quartéis da Duque de Caxias. E agora a gente começa a perceber uma expansão da cidade ao sul, né, sentido Fernando Corrêa da Costa, Zaran, toda aquela região. E esse é um anúncio de jornal da venda de um loteamento, né, a Vila Glória, enquanto um anúncio de um novo empreendimento da cidade. O que eu chamo atenção para esse anúncio em si? Ele vem trazendo um mapinha, né, como grandes melhorias ou como grandes atrativos para que a pessoa compre um lote ali na Vila Glória. E a proximidade com a região central era um desses fatores. Mas eu destaco que na legenda, né, a gente vai ver ali na legenda, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número 1 é o quartel-general da Afonso Pena. Né? Então, olha a importância desse quartel que a gente falou no episódio anterior em relação a uma localização, né? É um senso de localização dentro da cidade. Porque Cargas d'Água colocaram o quartel-general como o número 1 da legenda. Né? Primeiro, é a presença da segurança pública, é a presença do Estado Nacional na nossa cidade em si. Isso é um fator a se vender. Olha só, aqui na minha cidade, nesse loteamento, é próximo ao quartel-general. A gente tem ali um fator de segurança a ser vendido juntamente com esse loteamento. Então isso é interessante a gente falar também que para além da venda do loteamento, do lote, enquanto expansão urbana e a presença desse urbanismo com maior força na cidade, mas também essa relação com o quartel-general e dos pontos de destaque, né, em relação
Ali ele coloca a legenda do Banco do Brasil, a legenda da prefeitura, a legenda da praça, né, a praça pública em si. Então é um ponto interessante da década de 30, desse boom da arquitetura, mas também esse boom do urbanismo e da expansão urbana da cidade nessa região sul. Daí a gente entra agora também nos exemplares do Art Deco, né, desse estilo do Art Deco que é presente da década de 30. A primeira coisa que a gente fala do Art Deco é que ele é um estilo que foi bastante utilizado pelo Estado brasileiro em si. Getúlio Vargas ele vai construir algumas edificações, principalmente na era Vargas, ele vai se apropriar desse estilo arquitetônico para as obras públicas, né? E isso a gente vai ver, por exemplo, no edifício do Correios. Mas aqui a gente vai começar falando dessa arquitetura do Art Deco em Campo Grande e destacando a arquitetura escolar, né? A gente vai ver a presença da arquitetura escolar na arquitetura de Campo Grande, nessas transformações arquitetônicas de Campo Grande, e a primeira que eu destaco aqui, né, a gente já falou do Oswaldo Cruz, agora a gente vai falar do Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco é de 1934. Então é a presença da missão salesiana na nossa cidade, né, propriamente dito, com uma edificação em si, com um estabelecimento de ensino, essa arquitetura escolar que vai se desenvolver no Brasil a partir também de um estilo arquitetônico que é o Art Deco. Eu estava aqui perambulando pelas redes sociais e vi um edifício se não me engano, Goiânia ou Belo Horizonte. Eu olhei, bati o olho e falei, gente, é a cara do Colégio Dom Bosco. Então a gente vai ver que as instituições, os estabelecimentos de ensino, de alguma forma, também vão ter um padrão de arquitetura muito próximos. Só a gente vê o Colégio Auxiliadora, também no Art Deco, também dessa década de 30, então o Art Deco presente nessa arquitetura escolar, e ali o ginásio Dom Bosco, o Colégio Dom Bosco, já com transformações, a gente vê essa escadaria já não existe mais, a partir do momento que o colégio vai ser ampliado, se não me engano, na década de 40, década de 50, a gente vai ter ali algumas transformações e algumas perdas nessa arquitetura, como essa própria escadaria. A gente vai ter, então, ainda na década de 30, em 1939, a construção do Hotel Americano, ou Edifício José Abraão, o edifício ali na 14 de julho, um dos edifícios mais lindos que a gente tem aqui na nossa cidade, aqui na visão do professor João, e é considerado o primeiro edifício em 3 pavimentos. Então imagine só, a década de 30, a gente está recebendo o primeiro edifício em 3 pavimentos. Nessa época, o Palácio Gustavo Capanema já estava sendo idealizado no Rio de Janeiro, já no estilo modernista, com a presença, inclusive, do Le Corbusier. E em Campo Grande, ainda, quando a gente fala de arquitetura em Campo Grande, em Mato Grosso, a gente vai receber os estilos arquitetônicos de maneira tardia. Se isso ocorreu na Europa há 20, 30 anos atrás, só vai chegar no Brasil com um atraso e em Mato Grosso do Sul também com um atraso. Então geralmente vocês vão poder ouvir assim, isso faz parte do Art Deco tardio, ou do ecletismo tardio, ou do modernismo tardio, porque os movimentos arquitetônicos e estilísticos, quando eles vão ocorrer na Europa, eles vão demorar um tempo para chegar no Brasil. E quando eles chegam no Brasil, vai demorar mais um outro tempo para chegar aqui na nossa região. Por isso que quando a gente fala assim, isso faz parte do modernismo tardio ou do Art Deco tardio. Então a gente vai ter esse tipo de contexto aqui na nossa cidade. E o Hotel Americano, então, esse representante desse Art Deco. O que chama atenção principalmente do que estava sendo veiculado na mídia, e que estava no burburinho da cidade. Poxa, a primeira obra em 3 pavimentos, o que ela é? Ela é gigantesca, ela é artística, ela é arquitetônica. Então, imagine só, 3 pavimentos já se deu esse rebuliço, esse buchicho todo aqui na cidade. Então, eu destaco o Hotel Americano como esse grande marco na nossa arquitetura, como principalmente com um edifício em 3 pavimentos, um representante
exemplar e lindo do Art Deco e que hoje ainda é presente no nosso dia a dia e no cotidiano da nossa cidade. A gente começa agora a falar um pouquinho mais do urbanismo, né? Principalmente no final da década de 30 e início dos anos 40. A gente vai começar a ter maior preocupação urbanística na nossa cidade, né? Até então a gente tinha trabalhado com atos do município, com códigos de postura, mas sem uma preocupação, um projeto, um plano urbanístico para Campo Grande. Então, na década de 30 e 40, a gente vai ver ali também esse surgimento dessa preocupação do urbanismo. Falando um pouco, voltando um pouco na nossa conversa, quando eu falei ali da Vila Glória, do loteamento, é interessante quando a gente vai analisar, por exemplo, a Folha da Serra, que é essa revista, como que se falava de arquitetura, como que se falava de urbanismo. É claro que a gente tem todo um editorial por trás de uma revista, por trás de um jornal. E lógico que a preocupação imobiliária, né, de venda de edifícios ou de loteamentos. Mas a gente ainda via nas revistas ou nos jornais uma preocupação com o urbanismo, uma preocupação com a arquitetura, que talvez a gente não veja tanto hoje nas nossas mídias. Mas, voltando aqui, a gente vai ter na década de 30, né, em 1937, a contratação do escritório Saturnino de Brito, que foi o escritório responsável por esse plano urbanístico de Campo Grande. A gente vai ter, depois dessa contratação e da elaboração desse projeto, o Decreto-Lei número 39, de 31 de janeiro de 1941, que vai ser considerado ali o nosso primeiro plano de uso do solo, né? Nossa primeira legislação específica de uso do solo, propriamente dito. Então, isso é um ponto a se destacar. E as obras, propriamente dito, em 1942, a partir tanto do plano do Saturnino de Brito, como da própria legislação que vai ser o resultado dessa contratação em si. O que se daria nessas obras, principalmente? O saneamento básico, né? Acesso à água, esgoto, drenagem das vias, o prolongamento de vias, de abertura de vias, de pavimentação asfáltica. Né? Além disso, essa contratação também teve a previsão, por exemplo, da planta cadastral. Essa planta cadastral que está aqui nessa imagem é de 1938. Então, 1938, Campo Grande é isso. Campo Grande se desenhava assim, se a gente fosse olhar via Google, era essa a imagem do Google que a gente veria. Então o Saturnino de Brito, né, o escritório em si, ele ficou responsável de fazer a planta cadastral, para saber em que pé que estava essa cidade, e a gente já consegue ver como que essa cidade cresceu. E como que ela se desenvolveu, principalmente na região norte, seguindo a ferrovia, na região oeste, seguindo o próprio quartel-general. Então seriam as grandes contribuições urbanísticas da década de 30, década de 40, prever um plano em si. Eu trouxe algumas imagens que não são uma das melhores, mas são as imagens que a gente tem do plano urbanístico do Saturnino de Brito, que é ali que ele vai colocar os zoneamentos da cidade. Então, zonas habitacionais, zonas industriais, áreas mistas. Então a gente começa a perceber uma preocupação no zoneamento dessa cidade e das atividades que podem ou não serem desenvolvidas em cada uma dessas zonas em si. E também uma outra imagem com um plano de obras. Então, quais ruas seriam asfaltadas, quais ruas seriam prolongadas, quais ruas seriam abertas em si, de onde viria a água que abasteceria Campo Grande ali na década de 40. Então são contribuições do urbanismo para Campo Grande que a gente usufrui delas até hoje. Então são as grandes transformações urbanísticas de Campo Grande na década de 40. Daí a gente passa ainda na década de 40 para a arquitetura novamente. Eu destaco aqui de 1941 a 1943 a construção do conjunto da Rotunda. São edificações ferroviárias construídas no centro dessa esplanada ferroviária, tendo por objetivo a manutenção
de locomotivas e vagões, né, dentro dessa lógica ferroviária em si. Mas para que falar das oficinas, né? Por que o destaque para essas oficinas de manutenção como o conjunto da rotunda? Primeiro que o professor João considera o conjunto da rotunda um elemento arquitetônico dentro desse complexo ferroviário muitas vezes mais importante do que a própria estação. Se a gente pensar que a ferrovia é uma indústria e ela desenvolve uma atividade, e sendo essa atividade comercial, ela deve entregar um produto. Enquanto o produto da ferrovia, o que ela entrega é o transporte. E para que esse transporte transcorra de maneira salutar, sem nenhum tipo de BO, essas locomotivas e vagões precisam receber manutenção. Então, como que a gente não valoriza, como que a gente não destaca edifícios exclusivos para manutenção da ferrovia, que é o que deixa o trilho no eixo, propriamente dito, né? O trem no trilho, sem nenhum tipo de problema, fazendo com que essa atividade ferroviária se desenvolva e se estabeleça de maneira sem problemas em si, como que a gente deixa de lado? Então vou sempre destacar o conjunto da manutenção enquanto atividade necessária para que a ferrovia realmente ocorra e que esse transporte ferroviário ocorra. Porque sem a manutenção não tem o trem andando no trilho de maneira, né, razoável. Além de tudo, eu destaco o conjunto da rotunda também por conta da sua materialidade. A gente está falando aqui de possivelmente do primeiro edifício construído em concreto armado, utilizando o concreto armado na sua estrutura. Até então a gente tinha ali no máximo cimento armado, mas não é o concreto armado. O concreto armado em Campo Grande, ele vai chegar por meio da ferrovia e eu coloco aqui também como o primeiro edifício esse conjunto da rotunda, que ele é todo um sistema porticado em concreto armado, em leque, que abre em leque e que vai ali ser empregado o concreto armado, sendo moldado, né, em loco. Então a gente vê as formas nessa imagem, né, novamente imagens iconográficas para mostrar como que era feita essa edificação. Então era uma obra que era muito esperada dentro desses serviços ferroviários e, além de tudo, enquanto marco, enquanto transformação arquitetônica, a utilização do concreto armado na sua estrutura. Então isso já faz dessa edificação uma edificação de destaque aqui nesse nosso contexto. Algumas imagens dessa rotunda, então o conjunto da rotunda ela vai ser finalizado em 1943. Essa imagem é fantástica, a gente consegue ver bem a monumentalidade da rotunda, a monumentalidade dessa edificação, o emprego, mesmo que inconsciente, de um apelo estético, quando a gente tem ali a relação da estrutura de concreto armado com o fechamento em tijolos aparentes. Então esse contraste do tijolo e da moldura do concreto, ele tem um apelo estético. Isso não era necessário dentro de uma edificação funcionalista como uma oficina, mas a gente tem esse emprego desse tijolo à vista que dá mais ênfase e traz para essa edificação uma característica mais interessante ainda. Daí a gente já começa a chegar nos anos 50, 60 com o processo de verticalização dessa nossa cidade. Até então a gente tinha ali 3 pavimentos com o Hotel Americano, o edifício José Abraão. E em 1948 a gente vê então o processo de verticalização de Campo Grande. A gente tem o edifício Nacal de 1948, ali da 14 de julho também. A gente vê um flerte com uma arquitetura modernista. Ainda não tem todos os checklist da arquitetura modernista, pilotis, janela em fita, planta livre, isso a gente ainda não tem. Mas a gente já vê um edifício se despindo de efeitos decorativos. Poderíamos chamar ele de proto-modernista, ou de um flerte com o modernismo, ou, se a gente for levar, já que mistura estilos, ele vai ser um ecletismo. Mas para além dessas caixinhas que a gente tenta encaixar as coisas, a gente vai chamar a atenção mesmo para esse processo de verticalização que ocorre a partir do edifício Nacal.
Então a gente vem falando agora, a partir de 1954, da Escola Maria Constância de Barros Machado, né, que é o projeto do Oscar Niemeyer para Campo Grande, que não foi para Campo Grande, né? Vamos pensar o seguinte: essa edificação, né, então ela foi finalizada em 1954, o projeto original dessa edificação foi para Corumbá, né? E o governador na época pediu para que esse mesmo projeto fosse replicado em Campo Grande. Esse simplesmente replicar o projeto não deu muito bom, deu ruim, né, em algum momento, principalmente na implantação, né? O Niemeyer, ele implantou essa edificação num lote em Corumbá. Quando esse projeto foi apropriado para Campo Grande, não se observou a sua implantação e principalmente a trajetória do Sol, né? A gente tem nessa edificação os brises em si, que teriam uma função lá em Corumbá e que em Campo Grande ela não tem essa mesma função, né? Mas tirando esse imbróglio de que é uma cópia ou não de um projeto do Niemeyer, é o projeto do Oscar Niemeyer em Campo Grande, na década de 50, e para essa arquitetura escolar. A gente vai ver então a arquitetura escolar sendo agraciadas por grandes obras, né, de estilos arquitetônicos marcantes da nossa cidade e de importância de produção arquitetônica em si, né? Então a arquitetura escolar do Niemeyer, e isso ele vai reproduzir muito no Brasil inteiro, com outras edificações escolares. Isso é fantástico. E a gente tem um exemplar aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, com 2 exemplares. Então, o destaque aqui para esses ares modernos, para essa modernidade, para essa arquitetura modernista, pousando em Campo Grande a partir dos anos 50. A gente destaca então também em 1954 o Hotel Gaspar, né, o Hotel Gaspar como um grande hotel, né, um hotel de grandes proporções nas proximidades da estação ferroviária, né, de Campo Grande. O Hotel Gaspar também já vem ali nessa linha mais limpa, se despindo de qualquer tipo de ornamentação, tendo ali um flerte com o modernismo, mas esses balcões valorizando essa esquina, também ainda com resquícios do Art Deco, enfim. O Hotel Gaspar, a gente destaca ele também, primeiro, por ser um hotel próximo à ferrovia, então é uma edificação idealizada para atender esse transporte ferroviário e esse fluxo de pessoas próximos à ferrovia. A gente sabe que a rodoviária de Campo Grande, até ser construída nos anos 70, foi um ponto de ônibus na lateral do Hotel Gaspar. Então, se eu quisesse viajar de ônibus, eu teria que comprar meu bilhete ali na lateral do Hotel Gaspar e esperar o ônibus ali. Isso seria fantástico se a gente tivesse a rodoviária tão próxima à estação ferroviária, né? Porque os modais de transporte eles vão ser muito próximos, é ferrovia, é estação rodoviária, é aeroporto, é metrô, tudo muito próximo para facilitar esse transporte. Mas o Hotel Gaspar em si, como um grande exemplar, uma pena da gente observar e ver que o Hotel Gaspar fechou, que o prédio está fechado e que a gente espera que esse prédio seja ocupado com uma atividade, com um uso, né? O importante é o uso em si. O que a gente não pode deixar esse edifício se perder no tempo, muito menos ser demolido ou transformado em algo limitando o acesso dele. A gente vem então já para uma arquitetura residencial modernista, né? Já em 1957, conhecida como a Casa Modernista, que é a residência Koei Yamaki, na Barão do Rio Branco. Ela é considerada a primeira residência modernista. Se a Escola do Niemeyer é considerada a primeira obra de arquitetura modernista em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a gente vai ter a residência Koei Yamaki como a primeira residência, né? Então a gente vê ali essa influência do modernismo, desses ares modernos, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, desembarcando em Campo Grande e inspirando novas arquiteturas, né? Então essa edificação, por mais que tenha ocorrido algumas transformações, a gente consegue visualizar linhas
do modernismo, como essas linhas mais horizontais, simples, sem ornamentação, os recuos, a valorização, né, da edificação por meio de pastilhas na sua fachada, enfim, é uma edificação, um exemplar da arquitetura modernista que está preservada, que está em processo de tombamento, e então também consta aqui nesse nosso recorte dessa arquitetura em Campo Grande. Ainda na década de 50, o Mercadão Municipal, de 1959, né? Então o Mercadão, um edifício totalmente funcionalista, né? Representante dessa arquitetura funcionalista. O que seria uma arquitetura funcionalista? Eu construí para eu ter aquela função, ela não se adaptou, a função não foi adaptada à edificação em si, né? Então eu vou construir um edifício para abrigar um mercado. Eu vou construir uma estação para ser estação. Então isso são arquiteturas funcionalistas, com uma função específica em si. O que eu acho interessante a gente destacar da arquitetura do Mercadão em si, primeiro é a sua própria arquitetura de um partido muito simples, né, um pé direito generoso. A gente está falando ali de uma estrutura da cobertura toda em madeira, né, então a utilização desse recurso da estrutura da cobertura em madeira é algo muito peculiar. A gente não tem na cidade muitas estruturas curvas em madeira, né? E isso a gente vai encontrar no Mercadão. A pena maior é que ele está pintado de uma cor, de uma tinta a óleo laranja, que confunde quem está ali observando se aquilo é madeira, se aquilo é metal, o que é. Né? Mas isso enquanto um elemento arquitetônico do seu sistema construtivo de muita maestria em si. Mas um fato interessante que eu trago do Mercadão é justamente que o Mercadão ele foi criado para que se extinguisse a Feira Livre. A gente sabe que a Feira Livre começa ali nas imediações do Mercadão, né, na época que ainda nem existia. E essa Feira Livre no mundo inteiro, eu acho que é no mundo inteiro, mas se a gente pensar, a Feira Livre sempre foi um fator de complicador para a vida urbana. Sempre foi um elemento estranho, como se a cidade não fosse um organismo vivo, né? Que as coisas estão vivas e se transformando e se convivendo de forma harmônica. Mas existia sempre uma tentativa de extinguir, acabar, de controlar ou de regular a Feira Livre. E no caso do Mercadão foi isso. É uma tentativa de extinguir com a Feira Livre e que esses feirantes adentrassem a esse estabelecimento agora, um mercadão, num lugar fechado. Porém, o que a gente sabe é que teve as suas resistências ali, e é dessas resistências, desse período dos anos 50, com a criação do Mercadão, que vai resultar na feira, que foi passando da Sete para Antônio Maria Coelho, depois para Abraão Júlio Raia, até chegar lá no Complexo Ferroviário, que é a Feira Central. Então a Feira Central hoje, ela é filha de uma resistência do mercado municipal. Isso eu acho fantástico, né? Então é um ponto de destaque também do Mercadão Municipal aqui nesse nosso contexto. Ainda com o processo de verticalização e principalmente da presença das escolas modernistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente vai ver esse processo de verticalização a partir do edifício São José, ali da Rua 14 de Julho, isso em 1964. Então a gente começa, além de um processo de verticalização, mas também de um processo de verticalização vinculado a essas escolas modernistas que estavam se multiplicando e se ramificando e chegando a todas as regiões do Brasil. E não foi diferente em Campo Grande. Em um destaque, então, para o edifício São José, essa imagem é do IBGE, sem data, não consegui datar ela, mas sabendo que o edifício é de 1964. Ainda com esse processo de verticalização e também com influências dessas escolas modernistas, o edifício Rashid Neder, né, ali na Barão do Rio Branco, também com a 13 de Maio. Esse edifício também marcando essa presença da escola modernista, mas também esse processo de verticalização. Na época da construção,
saiu em jornais, em revistas também, e tem essa linguagem mais pura, né? As janelas já são mais fitas, essa marcação da horizontalidade da edificação, a relação dos cheios e dos vazios em relação, né, à sua fachada, a utilização do concreto armado, do concreto aparente, então tudo isso como elementos que destaca ali o edifício Rashid Neder também dentro dessas nossas transformações arquitetônicas e urbanísticas. Daí a gente chega nos anos 60, daí o destaque vai ser para os nossos conjuntos arquitetônicos modernistas. Eu começo a apresentação desses conjuntos arquitetônicos cronologicamente a partir do conjunto da UFMS, o campus da UFMS. O plano diretor da UFMS é de 1967. A imagem que eu estou mostrando para vocês é da década de 70 ou da década de 71. Eu tentei traçar essa data a partir da inauguração do Morenão, né, do estádio do Morenão. A gente percebe que nessa imagem o Morenão está em obras, então é mais ou menos nesse período, acredito, mas é a presença ali da arquitetura, do uso do concreto aparente e dessa arquitetura brutalista. Então, o conjunto da UFMS é o nosso primeiro conjunto arquitetônico e de cunho modernista, e principalmente vinculado a essa arquitetura brutalista. Então, a gente vai ter o uso de concreto armado aparente nessas edificações, em quase todas as edificações. Então, esse conjunto em si, ele é riquíssimo, ele marca um período da arquitetura de Campo Grande, ele é representante de um período da arquitetura brasileira com uma arquitetura brutalista, então, e além de ser a presença da universidade, né, do conhecimento em si nessa região do sul do Mato Grosso. A gente ainda está falando aqui do sul do Mato Grosso e do Mato Grosso Uno, né? Ainda desse campus da UFMS, eu destaco o restaurante universitário, que é de 1969. É um dos edifícios mais bonitos que eu considero ali do conjunto da UFMS. Ele, eu até brinco aqui, leve mesmo sendo bruto. Né? Como existe leveza nessa edificação, né? Como esse ritmo desses pilares, né? A sequência desses pilares traz um movimento a uma edificação com o uso do concreto armado que de alguma forma é mais pesado, mais estático. Então, essa edificação é uma das que mais me chamam a atenção, me encantam os olhos. Toda vez que eu vejo, eu levo um susto de quão belo é essa edificação e de como que ele foi tratado de maneira exemplar, assim, em relação à arquitetura modernista, do uso do concreto armado, do jogo dos volumes, da repetição desses pilares. Então, é uma obra de muita riqueza, né, se a gente vinha analisando ponto a ponto. A gente começa então, né, a partir para um outro conjunto modernista, que é o conjunto do São Julião, né, do Hospital São Julião. A gente começa aqui em 1972 com a capela do Hospital São Julião. Né? O arquiteto Jurandir Nogueira, que foi o arquiteto responsável por esse conjunto em si, fez uma das suas obras, né, que ele tem várias obras na cidade que são obras de referência aqui para Campo Grande, mas para mim o São Julião é a sua obra máxima, né? Esse conjunto arquitetônico. O Jurandir Nogueira tem uma presença e um contato com essa arquitetura paulista, principalmente do Vila Nova Artigas, e isso vai transparecer nessa edificação. Então, uma edificação belíssima, né, de uso do concreto armado aparente, a maestria do Jurandir Nogueira na implantação, na planta, nos detalhes de vitrais, enfim, é uma edificação rica, linda e que faz parte desse conjunto arquitetônico do São Julião, no qual a gente deve preservar e tirar o chapéu, né, para esse tipo de construção e de idealização aqui em Campo Grande. A gente passa ali para 1974, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, que é a residência modernista
do Vila Nova Artigas, né, a Casa do Artigas, eu chamo Casa do Artigas ali da Afonso Pena. Então a gente começa a receber, para além das escolas modernistas, a presença de arquiteturas, de projetos assinados por grandes arquitetos brasileiros. Então essa casa em si é rica, linda, né? Tem uma rampa muito generosa e graciosa no interior dessa edificação, mas eu vou me ater à própria edificação e à fachada dela. Também com o uso do concreto armado, linhas simples, puras, essa relação do cheio e do vazio, né, que vai se fazendo a partir da sua própria estrutura e tomar partido da estrutura da edificação em si. E na principal via da cidade, que é a Avenida Afonso Pena. Então, um edifício de destaque na cidade, na via, como a Afonso Pena em si. Daí a gente entra para a área do urbanismo novamente, então a gente está nesse ping-pong, arquitetura e urbanismo. E em 79 a gente vai ter o calçadão da Barão do Rio Branco, né? Esse espaço de lazer, de permanência no centro, tão importante para a nossa cidade nesse período, né? Projeto do Jaime Lerner, né? Um famoso arquiteto urbanista brasileiro, e ele vai pensar então nessas preocupações dessa cidade, desses espaços de lazer para a cidade, de como que essa cidade poderia se organizar e de valorizar esses espaços, né? Então destaque para ir para Barão do Rio Branco, o calçadão da Barão em si, como um principal, nesse momento, nos anos 70, final dos 70, anos 80, como um principal espaço de convívio, de lazer, de permanência nos fins de tarde, nos finais de semana. Então, as transformações urbanas também na região central por meio de projetos urbanísticos, principalmente destacando o do Jaime Lerner. Jaime Lerner também vai fazer projetos muito similares para Dourados, algumas coisas saíram do papel, outras não, mas ele vai ter projetos, né, principalmente nos anos 70, 80, espalhado pelas cidades médias brasileiras, tanto em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Então, uma contribuição também do arquiteto Jaime Lerner para Campo Grande nos seus aspectos urbanísticos. Em 1981, destacando aqui essa imagem das moreninhas, né? A gente está falando aqui de urbanismo, não tem como falar de urbanismo nos anos 80 sem falar da criação dos conjuntos habitacionais. A gente está falando aqui de um período onde a gente teve um boom de conjuntos habitacionais no Brasil como um todo e principalmente com as mesmas características. Essa segregação espacial e a criação desses vazios urbanos. Eu vou criar esses conjuntos habitacionais longe dos centros da cidade, criando vazios urbanos, essa segregação espacial de casas populares afastadas da região central e os transtornos e os problemas que isso traz para levar transporte, energia, iluminação, água, esgoto, tudo aquilo que a gente já sabe a relação de como é difícil levar esses equipamentos e serviços públicos para regiões distantes, né? Então a gente vai ver nos anos 80 a criação das moreninhas, dos Copas Vila, Copa Mate, Copa Trabalho, a região daqui do Maria Aparecida Pedrocian, outras regiões mais distantes da cidade sendo ocupadas nos anos 80 por esses conjuntos habitacionais populares, e isso de alguma forma também marca essa transformação urbana de Campo Grande. Essa imagem, então, em 1981, a gente chega por esse terceiro conjunto arquitetônico de maior relevância. A gente falou do conjunto da UFMS, do conjunto do Hospital São Julião, e a gente chega, então, para o conjunto do Parque dos Poderes. Um parênteses em relação ao conjunto do Parque dos Poderes, lembrando que em 1977 a gente vai ter, então, a criação do estado de Mato Grosso do Sul, sendo Campo Grande levado à sua capital. Isso faz com que as transformações ocorram, né? A gente vai começar a receber vários tipos de serviços que até então não tinha, por não ser uma capital. E isso vai demandar edificações, isso vai demandar construções, e isso demandou, por exemplo, a construção de uma sede administrativa para esse novo estado de Mato Grosso do Sul. Isso vai se dar em 1981. O conjunto do Parque dos Poderes, ele foi um concurso em si, né, de projeto. Esses projetos, de todas essas edificações, elas vão ser
idealizados por pratas da terra, né? Então são arquitetos nossos aqui, então a gente para de receber essas influências ou a presença massiva de arquitetos urbanistas de fora da nossa cidade, de fora do nosso estado, e a gente vai ter então ali a presença de um conjunto arquitetônico, também de cunho modernista e de característica brutalista, né? Desse concreto aparente, e essa imagem é fantástica, né? Esse parque dos poderes em meio à mata em si, né? E isso faz desse projeto, dessa área da cidade muito rico, muito especial, justamente por conta disso, né? As suas construções, a sua paisagem, a conformação dessa paisagem cultural, que é esse meio urbano e meio natural, quase numa simbiose em si. Destacando desse conjunto arquitetônico, né, a gente vai ter várias edificações, né, as sedes das secretarias, né, com o projeto do professor Alex Maimoner, e depois a gente vai ter outros projetos, e eu destaco ali a Assembleia Legislativa, né, de Mato Grosso do Sul, como um dos edifícios mais interessantes aqui desse nosso conjunto arquitetônico do Parque dos Poderes. Ele é de 1982, projeto do professor Ângelo Arruda, do professor Jurandir Nogueira e de mais um outro arquiteto que eu não vou me recordar. Não estou aqui também para falar todos os arquitetos, mas falar da edificação em si. Então eu destaco a Assembleia Legislativa como essa casa do povo, né, esse espaço de legislação, né, de propor leis, de cuidar das nossas leis, e isso dentro de um espaço moderno, de um espaço agradável, de uma arquitetura rica, né? Os brises em concreto, fazendo também esse ritmo à edificação, né? Esses panos de vidro, a grande escada ao centro, né? da edificação. Enfim, é um edifício muito bonito e que também de destaque desse conjunto arquitetônico do Parque dos Poderes. A gente vai se encaminhando para os anos 80, né, como eu falei, a partir do momento que Campo Grande é sede desse estado de Mato Grosso do Sul, a gente vai ter ali a chegada também de instituições financeiras, como o próprio Banco Itaú, né, essa edificação da Rua Barão do Rio Branco, também nesse mesma pegada do estilo brutalista, com seu concreto aparente, e a gente vê aqui também uma brincadeira, né, do concreto aparente com o uso do tijolo também aparente, dando esse contraste, né, e o destaque para esses brises em concreto na vertical, que são riquíssimos, lindos, né, e marcando a estrutura. Então, um belo exemplar também da nossa arquitetura. A gente vai passando aqui para um fator determinante do crescimento da cidade para a região leste, né, nos altos da Avenida Afonso Pena, que é a inauguração do centro comercial do Shopping Campo Grande, isso em 1990, né, 1989. A imagem é do fotógrafo Roberto Iga, né, de 1990, mas é esse shopping, olha o redor do Shopping Campo Grande. Né? A Avenida Afonso Pena, ela não chegava até essa região, né? Então ela ia até a Ceará. Então esse prolongamento da Afonso Pena, sentido região leste, sentido Parque dos Poderes, ela ganha um grande impulsionador que é a presença desse centro comercial, o Shopping Campo Grande. Então ele marca também a transformação arquitetônica, ele marca uma tipologia arquitetônica a partir de um centro comercial. Isso tudo faz do Shopping Campo Grande, da construção dele, um aspecto também a ser considerado como relevante. A gente está falando aqui também na década de 90, 1993, como o Parque das Nações Indígenas. Campo Grande, nos anos 90, vai receber parques importantes para a nossa cidade, né? O próprio Horto Florestal, o Parque Ayrton Senna e esse destaque aqui para o Parque das Nações Indígenas, de 1993. Né? A preocupação desses ambientes, desses espaços públicos de qualidade. Né? E a gente sabe que o Parque das Nações Indígenas é o nosso cartão postal, ele faz a integração dos altos da Avenida Afonso Pena com o Parque dos Poderes, né? Então é um local de descanso, um local que vai propiciar momentos de prazer dentro dessa cidade, né? E como que esses espaços de parques, praças, contribuem para essa transformação também dessa cidade, para a qualidade de vida dessa cidade também.
Eu trago esse exemplo de 1993, que é a sede do Sebrae. Primeiro eu trago, por ser um exemplar de uma arquitetura que flerta ali com o pós-moderno, né, uma arquitetura pós-moderna, principalmente, né, com o uso desse vidro azul reflexivo e outros detalhes, né, do próprio metal em si, mas eu destaco a sede do Sebrae pela presença que a gente está falando aqui de quase 100 anos de arquitetura. É a primeira vez que eu vou falar de uma arquiteta mulher. A gente falou de arquitetos, de construtores, de engenheiros. Onde está a presença da mulher arquiteta em Mato Grosso do Sul? Né? Qual é a produção arquitetônica das mulheres em Mato Grosso do Sul? Então, deixo um apelo aí, né, para os estudantes de arquitetura, né, com pesquisadores de mestrado, doutorado, né, da gente tentar descobrir, né, tentar pesquisar sobre a produção arquitetônica das mulheres em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Então, eu destaco o edifício Sebrae, que é um projeto da arquiteta Ana Zaran, né, então isso em 1993. Esse edifício ele tem uma característica para mim que é muito interessante, que acho que a gente tem que pensar muito na implantação de uma edificação, que é essa gentileza urbana que a gente tem ali na Avenida Mato Grosso. É uma praça que se abre ao edifício. Então eu deixo de ocupar meu lote, o meu terreno, para devolver isso para a cidade como uma gentileza urbana. Isso é fantástico. E além dessa bandeira dessa arquiteta mulher produzindo arquitetura de qualidade em Campo Grande nos anos 90. E a gente chega então em 1996. Em 1996 eu destaco ali a casa do arquiteto Jurandir Nogueira, ali da Rua Goiás, em frente à Unimed. É uma residência, para mim, uma das residências mais lindas de Campo Grande. Nem residências antigas e nem residências contemporâneas, para mim, professor João, bate a arquitetura do Jurandir Nogueira. Primeiro que é uma arquitetura em estrutura metálica, uma casa em estrutura metálica. A gente não vê isso até hoje com muita facilidade. A estrutura metálica ainda é um material, um sistema construtivo pouco utilizado aqui em Campo Grande. Nos últimos tempos com maior ênfase, mas ainda é pouco utilizado. E a gente vê isso nos anos 90. A gente vê uma casa que possui materiais simples, cores vibrantes, um partido simples. Ele é duas águas. A tipologia mais primitiva ou mais singela, quando a gente constrói casa lá, quando criança desenha uma casa, é essa casinha que a gente desenha, duas aguinhas, janelinha e portinha. E como que você pode utilizar desse recurso muito simples, muito singelo, numa arquitetura de muita qualidade. Então, é uma edificação de 96, mas que ela é atemporal. Então, deixo aí essa homenagem, nossa, daqui do Campão a Pé para o Jurandir Nogueira enquanto produção arquitetônica de qualidade em Mato Grosso do Sul e essa referência da casa dele. Daí eu deixo aqui como dica, tem no Campo Grande News uma reportagem inteirinha sobre essa casa, da esposa do Jurandir Nogueira apresentando essa casa. Então quem tiver curiosidade de conhecer essa casa por dentro, que é lindíssima, veja a reportagem do Campo Grande News. A gente chega em 95, novamente eu destaco aqui a presença feminina, a professora e arquiteta Regina Maura Lopes Couto Cortez, a professora Regina Maura. A professora Regina Maura ela participou aqui da restauração de um dos prédios mais icônicos nossos, que é a Morada dos Baís. A Morada dos Baís ficou muitos anos fechada, abandonada, principalmente após o encerramento enquanto pensão Pimentel em si, e em 95 o município restaura essa edificação e a professora Regina Maura encabeça ali, juntamente com mais 2 arquitetos, a restauração desse edifício. Eu acredito que tenha sido um dos maiores desafios da professora Regina Maura. Você fazer um projeto de restauração no principal edifício da sua cidade, no principal edifício histórico da sua cidade, com certeza não foi fichinha, não foi fácil.
e eles conseguiram com muita qualidade. É um projeto que já se passou mais de 20 anos e eles continuam atual, né, com qualidade, com respeito à pré-existência, com respeito à edificação histórica, com inserção de elementos contemporâneos que dialogam com a pré-existência. Esse projeto de restauração faz desse feito em si um grande feito. O que a gente tem hoje de transformação dessa edificação é vindo desse projeto de 95 e possui qualidade, muita qualidade, né? Então eu tiro aqui, deixo também minhas homenagens à professora Regina Maura pela qualidade e com certeza pelo grande desafio que foi fazer um projeto de restauração para a Morada dos Baís, um edifício mais icônico da nossa cidade. E a gente já chega para os nossos dias atuais, né? Eu destaco aqui já com presença da nossa arquitetura contemporânea e arquitetura de qualidade também, a Central de Atendimento ao Cidadão, né, ali da Cândido Mariano, né, projeto do Gil Carlos de Camilo. Né? Então é essa arquitetura contemporânea, bebendo da fonte do modernismo brasileiro, né, com a racionalização da planta, de linhas geométricas muito simples, sem ornamentos e com uma beleza estética, um apelo estético muito bom. Né? Então a gente destaca também a presença dessa produção arquitetônica contemporânea e de muita qualidade. Nesse caso, eu destaco a Central de Atendimento ao Cidadão, que é um dos edifícios que eu mais gosto. Assim. Para mim, me dá um prazer de olhar. Né? A arquitetura também é um deleite. Né? A arquitetura também é uma forma de um senso estético. O que ela te afeta, o que ela causa em você. E isso é bom. Né? Então, a partir do momento que você olha e te dá coisa boa, né, é agradável aos olhos, isso tem qualidade. Isso pode ser para mim, pode não ser para você, mas eu destaco essa edificação como uma grande obra de arquitetura contemporânea de muita qualidade aqui em Campo Grande. A gente vai ter, nos anos de 2010, a ocupação da antiga calha do trem, né? O trem para de passar por dentro da nossa cidade, isso em 2003, e a partir de 2003 essa preocupação do que fazer com essa cicatriz histórica que era a antiga calha do trem na cidade. Isso vai se transformar ali então em parques lineares, como a Orla Morena, que eu mostro aqui, que é de 2010, como grandes vias expressas, como a Via Morena. Né? Então é uma transformação urbana de Campo Grande, a ocupação dessa antiga calha do trem também por meio de projetos urbanísticos. E eu destaco a Orla Morena. Né? A Orla Morena é aquele projeto que deu certo, é aquele projeto que a gente vê gente na rua, a gente vê gente caminhando, pedalando, andando de skate, fazendo aulas de forró, a feira que é semanal, enfim, é um projeto que nos orgulha muito pelo fato dele ter dado certo. Né, da população ter aceitado esse projeto e usufrui desse projeto e briga por esse projeto, cobra melhorias em relação a essa área. Então, a gente tem aqui em Campo Grande uma ocupação desse antigo trilho do trem por meio de parques lineares ou por vias expressas. E isso foi uma maneira de ocupar e de amenizar essa cicatriz que é os trilhos de uma estrada de ferro que passam pela cidade, que segregam uma cidade e que a partir do momento que ele não passa mais, como que eu integro essa cidade? Como que eu amenizo essa cicatriz? E nada melhor do que trabalhar isso de forma inteligente, com parques lineares, vias expressas, grandes canteiros e tudo isso que a gente vê na nossa cidade. Daí a gente já vai se encaminhando para o nosso tchau, tchau. Mas eu destaco aqui, em 2013, a chegada do Shopping Bosque dos Ipês. Né? A gente vai ter ali, na saída de Cuiabá, principalmente, né, a presença do Shopping Bosque dos Ipês e do condomínio de luxo Alphaville como um impulsionador dessa região também ali do Nova Lima, da saída para Cuiabá, e de como que essa região está crescendo e tende a crescer mais ainda. Então a gente está falando aqui, né, de um centro comercial que é o Shopping Bosque dos Ipês, que chega até essa região para a saída de Cuiabá e impulsiona também, né, esse crescimento urbano,
valorização de terrenos, enfim, a gente tem os seus prós e contras, mas dentro desse apelo aqui de transformações arquitetônicas e urbanísticas, eu destaco esse Shopping Bosque dos Ipês também como um impulsionador de transformações urbanas na nossa cidade. 2019, a gente vai ter a inauguração da 14 de julho, né? A gente vai ter ali uma intervenção gigante, né? Uma intervenção urbana na rua 14 de julho, nossa principal rua de comércio de Campo Grande. A gente está falando aqui de uma obra que transformou essa região central, né? Quem lembra da 14 de julho antes dessa obra, aquele emaranhado de fio, pouco espaço para os transeuntes, né? Pouco espaço de calçada, falta de lixeira, falta de arborização, enfim, um dos projetos e uma das transformações urbanísticas que eu elenquei aqui, porque é muito transformador. Foi muito transformador, né? A gente tem ali uma qualidade espacial dessa região central que não tem nem como comparar, né, antes da obra. Hoje a gente tem espaços de bancos, de lixeiras, a gente vai ter ali uma vegetação que na foto, né, essa foto foi logo depois da obra, mas se a gente for lá hoje, a gente já vê que as árvores já estão fazendo sombra, né, como é mais gostoso andar pela 14 hoje, né, como isso trouxe qualidade para Campo Grande, para a região central, e também destaco aqui como uma grande transformação urbana da nossa cidade e da região central por si só, né? Então a 14 de julho, com seu embutimento da rede elétrica, a presença de lixeiras, bancos, paginação de piso, enfim, foi uma grande transformação e uma qualidade, né, um efeito qualitativo que a gente tem nessa região central por N motivos. Daí eu trago agora já 2020, né? A gente falou lá do Hotel Americano, edifício Zé Abraão, que seria gigantesco, épico e tudo mais, por serem 3 pavimentos, né? Que é algo curioso, isso em 1939. E eu, só a título de curiosidade, né, e de transformação mesmo dessa arquitetura de Campo Grande, né, eu destaco o Vertigo, né, inauguração de 2020, sendo agora, né, tomando o posto como o edifício mais alto de Campo Grande, né? Então, olha só onde a gente foi parar, né? Olha as transformações arquitetônicas e urbanas em Campo Grande em 100 anos. A gente começou lá com a casa de taipa, né, do Museu José Antônio Pereira. E hoje a gente está aqui nesse edifício, o mais alto de Campo Grande, né, um edifício da moda, né, vamos colocar assim, porque tem seus estúdios, seus terraços e tudo mais. Mas então não tenho muito o que dizer em relação à sua arquitetura, assim, não vou me ater a analisar a sua arquitetura em si, mas o destaque dessa verticalização, né? A gente começou o processo de verticalização lá na década de 30 e e hoje, 2022, a gente está aqui com esse processo já quase em fase de consolidação. Por mais que Campo Grande não teve uma verticalização muito agressiva, né, como a gente vê em outros grandes centros, né, e além de tudo o nosso processo de verticalização foi mais espalhado, talvez pela topografia da nossa cidade, enfim, mas destaque ali para o Vertigo de 2020 nesse processo de verticalização de Campo Grande. E a gente chega então no nosso último edifício aqui, fazendo essa tentativa de um recorte de transformação arquitetônica urbana de Campo Grande, que é o Aquário do Pantanal, ou o Bioparque Pantanal, né, projeto de 2010, sendo inaugurado agora, né, no mês de abril, acho que foi abril, né, que a gente inaugurou o Aquário do Pantanal. Em relação ao aquário, vamos por partes. Primeira coisa, a gente está falando aqui de uma obra do Rui Otaki, né, um dos principais arquitetos brasileiros. Campo Grande, né, recebendo uma obra do Rui Otaki. Eu acho que, independente se você gosta, se você não gosta, é uma grande obra de arquitetura, de um grande arquiteto aqui na nossa cidade, e isso é para se ficar de pé e bater palminha ali, porque a gente está recebendo esses processos, essas produções arquitetônicas que estão presentes no Brasil como um todo e chega até Campo Grande também.
Concordo com as críticas em relação ao Aquário do Pantanal em relação à sua implantação. Não acho que a implantação no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, fosse o melhor lugar de implantar esse aquário. Talvez esse projeto poderia ser implantado em qualquer outro lugar e não ali, numa reserva natural, num ponto de destaque dentro da Avenida Afonso Pena, onde a gente tinha visualização de todo o Parque das Nações Indígenas. É um grande equipamento, é uma grande edificação, então a escala da edificação em meio aos altos da Afonso Pena e ao Parque das Nações Indígenas, ela foi um fator de perturbador dessa paisagem. Ok. Então passou isso. Tirando isso, mas é um aquário, muito dinheiro para aquário, foi desviado. Em relação aos desvios, eu falo o seguinte, vamos deixar para a justiça. A justiça que tem que dar conta de todos os desvios que a gente sabe em relação ao aquário do Pantanal. O que a gente precisa valorizar em relação ao aquário, que ele primeiro está pronto, está inaugurado, está posto. Eu gosto da arquitetura dele, desse nave espacial pousando ali, esse grande casulo, visitei ele durante as obras, é uma puta obra de arquitetura e de engenharia, isso a gente não tem como não reconhecer. Pelas fotos que eu vi, tá lindíssimo por dentro, mas isso ainda é só um pedaço. A gente sabe que as áreas de exposição do aquário é uma porcentagem de toda essa edificação. A gente sabe que o aquário ele é um centro de pesquisa, um centro de educação, então ele é um produto cultural, ele é um produto turístico, ele é um estabelecimento de pesquisa, e a gente sabe que na atual situação brasileira, qualquer tipo de investimento em cultura, educação, pesquisa, vai ser sempre válido. Então acho que passado toda a euforia dos 10 anos de espera pelo aquário, vamos valorizar esse aquário e principalmente das atividades que vão ser desenvolvidas ali, principalmente ligadas à pesquisa e educação. É muito massa ver as crianças dentro do aquário, é muito massa saber que aquele espaço vai ter pesquisa, de toda a ictiofauna de rios doces, Então, é um centro de pesquisa, é um aquário, é um lugar de visitação, mas também é agora, já era antes dele ficar pronto e agora mais ainda, um marco arquitetônico para a nossa cidade e que marca bem também, demonstra bem essa transformação desses 100 anos que a gente está conversando. Como era aquela arquitetura do início do século XX e como que está sendo a produção arquitetônica hoje, já em 1922 ou no final já do início do século XXI em si. Mas é isso, o Aquário do Pantanal como esse edifício fechando essa nossa conversa e esse nosso panorama desses 100 anos de arquitetura e urbanismo em Campo Grande. A gente já vai agora então para as considerações finais, finalizando esse nosso bate-papo. Primeira coisa, deixei claro que eu não queria falar dos mortos, eu não queria falar de arquitetura que se perdeu, de estilos que se perdeu. A gente está falando aqui de permanências arquitetônicas. Então, é em cima das permanências arquitetônicas que a gente discutiu e debateu e conversou aqui nessa nossa aula. E a partir dessas permanências arquitetônicas, a gente vai ter ali o reconhecimento dessas permanências arquitetônicas enquanto patrimônio cultural. A gente já tem um distanciamento histórico dessas edificações para reconhecer nelas um valor arquitetônico, um valor histórico, um valor social, um valor cultural, enfim, a gente reconhece nessas edificações algo que nos liga, que vai nos trazer essa nossa identidade por meio desses artefatos arquitetônicos em si. Então a gente está falando de permanências arquitetônicas, a gente está falando de transformações arquitetônicas e a partir do distanciamento histórico dessas permanências e transformações, a gente reconhece aquilo que tem valor de cultura e aquilo que vai ser objeto de preservação, que com o tempo a gente quer que aquilo permaneça do jeito que está para que as próximas gerações tenham acesso a esse tipo de informação também, porque um edifício nada mais é do que um documento, ele é um documento histórico e eu
enquanto documento, eu preciso preservar para que as próximas gerações tenham acesso a esse documento. Então, é a partir daí que a gente vai ter ali a reconhecimento em Campo Grande de diversos projetos, diversas edificações enquanto patrimônio cultural. Não só edificações, mas também o patrimônio cultural imaterial. Né, o patrimônio cultural intangível, que são os saberes, as tradições, a oralidade, os costumes, as festas. Né? Então eu destaco aqui nessa imagem, né, uma colagem do nosso patrimônio cultural em Campo Grande, enquanto reconhecimento dessas permanências, né, o reconhecimento desses edifícios e dessas manifestações culturais necessárias para a gente se identificar e para estar vinculado à nossa memória, à nossa história e principalmente para as próximas gerações. E a gente fazendo um paralelo já com o SESC, né, com o prédio do antigo quartel da antiga região, nona região militar em si, né, atual SESC, a gente vai falar ali, né, que ele teve um tombamento estadual, né, pela Fundação de Cultura em 1994, ele é uma ocupação e uma restauração pelo SESC, isso já em 2016, né, então existe uma parceria do SESC com o Exército Brasileiro e que em 2016, então, o SESC ocupa esse espaço enquanto uma unidade do SESC Cultura. Então eu gosto de dizer que atualmente ele é um monumento vivo, ele tem um uso, ele está ali aberto para visitação, ele está aberto para que as pessoas consigam entender como que ele era antigamente, como ele é hoje e tentar entender um pouco dessa arquitetura, né, um pouco desse momento histórico que a gente está tratando. Então essa aula foi uma homenagem também ao centenário do antigo quartel da Afonso Pena, ali, da nona região militar da Afonso Pena, e também uma forma da gente valorizar o nosso patrimônio cultural, né, valorizar principalmente o uso desses espaços. Esses espaços precisam ter um uso, e no caso do SESC Cultura em si, é um bom exemplo, né, de uso adequado, democrático, que faz com que as pessoas visitem esse espaço, usufruam das diversas atividades que tem nesse espaço também. Pessoas, é isso. Eu deixo aqui também uma lista de instituições pesquisadas e de uma bibliografia, e de antemão eu agradeço ao ARCA, o Arquivo Histórico de Campo Grande, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul como parceiros de pesquisa. E convido vocês também a visitarem esses espaços e fazer suas pesquisas. Né? A gente tem um acervo, principalmente no ARCA, riquíssimo e que poucas pessoas conhecem. Né? Então visitem nossas instituições de pesquisa, pesquisem, né? Principalmente iconografia. Iconografia é uma delícia a gente trabalhar. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado a esses vários parceiros, essas várias instituições no qual recebe os pesquisadores, e também deixo uma listinha aqui das nossas referências bibliográficas que foram utilizadas na nossa aula de hoje. Pessoas, novamente, curtiu, gostou, achou massa, interessante? Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com todo mundo que acha que vai curtir essa aula, né? Trabalho de faculdade, história de Campo Grande, manda para fulano que lá tem um vídeo massa, tá? Então eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal. A gente está produzindo conteúdo que seja interessante, que seja massa, mas que forme também, né, cabeças pensantes, que a gente possa sensibilizar todo o cidadão campograndense também a cuidar, valorizar do nosso patrimônio, da nossa arquitetura e reconhecer que essas transformações que a gente passou ao longo dos anos, elas resultam no que a gente é hoje e de como que a gente pode conviver com as arquiteturas do passado, as arquiteturas do presente e ainda as que estão por vir. É isso. Um beijo para vocês e até a próxima.